Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Pois é, algumas horas atrás eu terminei de ler um encadernado que reunia um arco com 6 histórias roteirizados pelo Chuck Dixon e o grande John Romita Jr. Já ouviram muito falar sobre ele, mas eu não tinha lido nada desenhado especificamente por ele. E realmente eu me arrependi porque eu gostei muito do desenho, apesar dele ser bem carregado, ser bem cartunista. A, o artista que fez o trabalho de colorização também da arte fez um trabalho repetindo para enfatizar esses traços mais cartunescos, né, e muito expressivos do John Romita Jr. Mas enfim, uma história, um trabalho incrível ali de meados dos anos 90, na verdade de 91, 92, originalmente saiu nos Estados Unidos. Esse encadernado eu acabei de comprar, chegou aqui, os Correios me entregaram essa semana, então ele é de 2021, desse mês, não me acho que do mês passado, de abril, e eu só recebi agora, porque tem esses problemas do correio, a Amazon casualmente demora a entregar, enfim, porque eu não sei, quem compra livros, revistas já perceberam que há alguma espécie de estranhamento ali entre a Panini e a Amazon, que eu acho positivo, em especial porque o que a Panini está fazendo agora? Devido a esses aumentos dos custos de produção das revistas, devido à desvalorização da nossa moeda, o aumento do valor e da escassez de materiais básicos, né, como papelão e papel. Então a Panini primeiro disponibiliza seus lançamentos na sua loja virtual, né, que é a panini.com, pelo menos a Panini Brasil, e algumas semanas depois eles disponibilizam na Amazon. Eu ainda não havia percebido isso, então às vezes eu compro na Amazon e eles só vão me entregar muito tempo depois que eles já ficaram disponíveis ali na loja da Panini. E esse, no próximo mês eu vou comprar direto para a Panini, apesar de casualmente eles também, entre aspas, serem bem relapsos em relação às entregas. Mas da última vez que eu comprei, até que eles foram relativamente rápidos. Eu comprei em um dia, 3, 4 dias no máximo, depois eles chegaram. E olha que eu moro em Sergipe. Imagina se eu estivesse falando de São Paulo. Acho que eles entregariam talvez até no mesmo dia. Assim como a Amazon faz, né? Então, voltando ao encadernado simples, com algo em torno de 160 páginas. Você, além, claro, desse trabalho de capa e contra capa, tem sempre aquela página preta em alguns momentos da revista, que eu imagino que originalmente o que tinha ali talvez fosse uma capa variante, um material publicitário. Então, para manter a ordenação das páginas da revista, para não quebrar as páginas duplas, eles colocam lá uma página preta entre as histórias, né, com o logotipo, o logo da personagem principal da história. E, deixa eu ver, assim, graficamente isso teria isso para comentar. É de uma coleção que a Panini está lançando agora com, entre aspas, esses melhores arcos de histórias ali dos anos 90, né? No caso, essa é de 92. Especificamente, esse é uma personagem que surge ali em meados dos anos 70, acho que por volta de 74, como uma espécie de antagonista do Homem-Aranha, mas eu suspeito que ele fez um certo sucesso com o público, porque de fato ela era um personagem comum, porque tem que lembrar que nos anos 70 havia uma censura social muito forte sobre os gibis lá nos Estados Unidos, então temas mais fortes não eram tematizados pelas revistas. E à medida que esse movimento de censura e de tolhimento sobre os roteiros e a arte das HQs foi se diluindo, personagens como este foram ganhando espaço que era necessário, né? Pelo menos no Japão não houve esse movimento de censura, nem na Europa. O Brasil é outra história, porque o nosso mercado, apesar dele ser gigantesco, infelizmente o espaço para os artistas locais ele é muito pequeno. Então, enfim, né, não faço a menor ideia sobre como é que isso ocorria aqui no Brasil. Mas, enfim, aqui já em 92, onde que foi originalmente publicado esse arco de histórias,
Enfim, né, não havia mais essa limitação em relação à temática ou à censura, e os artistas, como esse Chuck Dixon e o John Romita Jr., né, no desenho, na arte, tiveram liberdade para colocar o que eles queriam na história. Eu imagino que mais violento do que isso aqui, eu acho muito difícil, porque tem até uma parte que o personagem diz, não é que doa, é que você pensa que vai doer. Que é muito legal. Legal não, que é o personagem principal torturando um, um bandido e tal, né? Com um maçarico. Quer dizer, não é bom. Enfim, esse personagem ele já ganhou 3 encarnações para o cinema. Até o Dolph Lundgren já interpretou essa personagem, que para mim desses 3 filmes, ou dessas 3 encarnações da personagem para o cinema, a do Dolph Lundgren é a que eu mais gosto, que ele tem aquele olhar sisudo. Ele incorporou de fato essa noção de que o personagem ele é perturbado mentalmente, que ele não é um sujeito normal, não é simplesmente um indivíduo que tem uma moral dúbia. Não, ele é louco, né? Ele é um psicopata. Né? E a interpretação e o tom, né, da interpretação lá do Dolph Lundgren é muito bom. Eu cheguei a assistir esse filme uma vez, tenho medo. É um daqueles filmes que eu tenho medo de assistir de novo. Porque eu me lembro que eu assisti na adolescência esse filme com o Dolph Lundgren. Gostei muito do filme, que ele tem aquela atmosfera taciturna, escura, tem uns ninjas, porque há uma certa relação dessa personagem com essas máfias, né, americanas e com a chegada, entre aspas, desses grupos mafiosos do Oriente, e há um personagem, entre aspas, irmão dele, que também tem um certo envolvimento com essas máfias orientais. Tem até um diálogo no filme que um personagem ele diz, enquanto seus ancestrais pastoreavam cabras às margens do Mediterrâneo, os meus ancestrais já eram os reis do crime no Oriente. Ele dita bem o tom do filme, essa frase. Enfim, né? De que personagem que eu estou falando? É do. Ah, e recentemente não. Acho que tem uns 3 anos. A Netflix levou esse personagem também para um seriado deles, aliás. Eu não cheguei a assistir nenhum desses seriados da Netflix, que eram adaptações de personagens da Marvel, desse núcleo urbano dos personagens da Marvel, né? Por exemplo, Luke Cage, é, Punho de Ferro, o Justiceiro, Demolidor, Jessica Jones. Eu não assisti como é que é o nome? Os Heróis de Aluguel dele. Eu não cheguei a ver, não tive muito interesse, apesar de visualmente ele ser muito, o seriado ser muito, os seriados, né, que foram vários, serem assim muito atrativos, foram muito bem falados, né? Eu escutei comentários muito positivos sobre eles, mas eu não gosto de seriado, a não ser que seja uma coisa absurdamente boa que eu assisto, como por exemplo Chernobyl, o Guerra dos Tronos, ou Stranger Things, né? O Capitão América e o Soldado Invernal. Assim, a não ser que seja um seriado muito bom, né? E olhe lá, só se eu tivesse muito afim com esse seriado, mas geralmente eu evito. Enfim, né? E aqui eu estou falando sobre que personagem e qual arco de história. Eu estou falando justamente sobre o Justiceiro, que é, eu não vou chamar nem de anti-herói, ele é um psicopata, ele entrasse esse alter ego, o codinome do Frank Castle, ele passa por essa experiência traumática, né, ligada à vida pessoal dele, que a família, né, os filhos e a esposa são brutalmente assassinados pela máfia. E o Frank Castle, como ele tem esse treinamento militar, ele é um fuzileiro naval e tem acesso a armamentos quase que ilimitados devido aos contatos que ele tem. Ele resolve realizar essa espécie de guerra de um homem só contra esses grupos mafiosos. Inicialmente contra aqueles que foram responsáveis diretamente por essa tragédia familiar dele, e depois, lá, consumido pela psicopatia, ele passa a perseguir criminosos, em especial esses ligados à máfia. Então, todas essas histórias envolvendo o Justiceiro, em especial aqui,
tratam desse submundo ligado às máfias lá dos Estados Unidos, em especial a Nova York. Então ele trata de temas como, por exemplo, até anotei, né? Narcóticos, prostituição, extorsão, apostas, tráfico, enfim, né? De fato, o submundo, é a lama da lama. E assim como o comentário que eu fiz sobre o Demolidor no vídeo anterior, aqui essa personagem, né, o Punisher, né, o Punidor, o Justiceiro, ele não tem superpoderes, esse é um cara que tem um treinamento militar ferrado, é um psicopata, ele tem sede de sangue e ele quer matar para saciar essa, entre aspas, essa lacuna que ficou aí no espírito dele devido ao assassinato da perca da família dele. Ponto. E aqui, na verdade, eu queria falar sobre esse arco de histórias. Na verdade, são as 6 primeiras histórias. Aqui, roteirizada para Chuck Dixon e conta com a arte do John Romita Jr. Eu espero que a Panini lance o que vem logo depois, porque ao final da história, ela fica ali em traças abertas, porque há um personagem que ele sobrevive e é um cara que também quer vingança, e essa vingança é contra o Frank Castle, e você fica ali, e agora? O que é que vai acontecer? Como é que vai prosseguir essa história? Eu gostaria muito que a Panini publicasse um outro encadernado desse personagem, mostrando a continuação, o desdobramento dessa história. Assim, ou não, né? Porque às vezes uma história começa tão boa, aí depois a Marvel muda, muda o roteirista, muda os artistas que fazem o desenho, né? A arte, a pintura, a colorização, etc. E estraga. Mas, mesmo assim, eu gostaria de ver a continuação, o desdobramento dessa história aqui. Porque no final do encadernado tem uma arte que mostra o Punisher, o Wolverine e o Ghost Rider, o motoqueiro fantasma. Aí eu fiquei, poxa, como é que vai prosseguir essa história aqui, cara? Deixa eu até mostrar. Eu pelo menos eu fiquei doido pra saber como é que isso aqui vai continuar. Eu digo, caramba, e eu tô falando nada mais nada menos do que The Punisher, Zone War, né? É, Warzone, que é a zona de guerra. Que esse encadernadinho aqui, repetindo, de 160 páginas, ela é curta, como eu disse, ele reúne 6 revistas que originalmente foram publicadas ali em 92, repetindo, o roteiro é do Chuck Dixon, arte desse monstro aqui que é o John Romita Jr. e traz assim, esse Punisher, ou esse Justiceiro, esse Frank Castle, que é maior do que, entre aspas, os quadros da revista. É um cara forte, ele é musculoso, ele tem essa vontade insana de matar, e ele sabe matar, e mata com requintes de crueldade, porque diferente do Demolidor, que tem uma formação na área jurídica, ele sabe muito bem até onde ele pode ir, em relação, porque o Demolidor, ele, entre aspas, ele ajuda a justiça, ele ajuda a polícia, ele faz aquelas ações que um policial comum não consegue fazer, devido a o seu treinamento em artes marciais, os seus sentidos aguçados. O Demolidor faz aquilo que a justiça ou a polícia não consegue fazer. O justiceiro não. O justiceiro só quer matar. O justiceiro só quer matar. E é engraçado, ou não, né? Porque ele começa exatamente com esse discurso dele. Vou mostrar aqui uma imagem. É uma imagem que eles deslocaram aqui, mas essa imagem aparece na revista quando ele invade uma ilha lá onde estão reunidos algumas famílias italianas, né? Você já conhece muito bem, quem já viu o Poderoso Chefão sabe, tem os capos ali de grupos que antes eram antagonistas. Eu vou mostrar aqui porque aqui tem como se fosse uma página dupla, que é muito bacana, desse Frank Castle, né? Porque há um confronto ali entre os policiais, né? Uma dupla de policiais, né? Um policial masculino e feminino contra um humilhante. O policial, ele é alvejado, leva um tiro na cabeça e a policial feminina é mantida como refém. O justiceiro, o Frank Castle, ele chega e ele percebe que ele não tem como o bandido estava usando a policial como uma espécie de escudo humano, eles não tem como dar um tiro certeiro que vai eliminar o sujeito logo de primeira. Então, pouco importa, dá tiro ainda é possível. O cara cai no chão
E antes que ele consiga esboçar alguma reação, ele vai lá e detona o cara, dá um tiro na cabeça, quase que a queima-roupa. E recolhe a arma e a policial vê aquela cena bárbara, ele diz, parado, né? Largue a arma, coloque as mãos pra cima e não se mova. E o cara diz, né, o justiceiro, olha, faça o que você acha que tem que fazer. Dá as costas e vai embora. E pronto, o cara é brutal. E eu gosto porque achei essa arte do John Romita Jr. muito parecida com o de um sergipano, que é um artista que talvez seja um dos mais importantes aqui do Brasil, que é do Eduardo, né? Que até recentemente ele tem uma live, né? Ele apareceu numa live do Central HQ, que tem um projeto novo que foi lançado agora via Catarse. Então, quem puder contribuir lá com o trabalho do Eduardo, acho que vale a pena, porque assim que eu vi, olha, ele lançou agora no Catarse, tem 4 pessoas que comprou, tanto faz, eu fui lá e comprei, porque nem quis olhar as ilustrações, porque o trabalho do Eduardo eu já conheço, sei que é bom, sei que é brutal, né? Ele não tem papas na língua ali, o que ele tem que contar, o que ele tem que mostrar, ele mostra. E assim que chegar, eu leio e mostro pra vocês. Porque, e engraçado que tem aqui, o John Romita Jr. sempre faz essas, eles chamam de splash pages, né? Essas páginas duplas. Só que essas páginas duplas, elas não são na horizontal, elas são na vertical. E dariam verdadeiros posts. Aí tem aqui, por exemplo, o título da primeira revista, desse encadernado, que é Só os Mortos Conhecem o Brooklyn. Porque o Justiceiro, o Frank Castle, ele está nessa cruzada solitária contra a máfia em Nova York. Ele se infiltra num grupo mafioso para tentar miná-lo ali por dentro, né? Chegar até as lideranças e eliminar os cidadãos. Pronto. Que o objetivo de vida dele é esse, é matar esses desgraçados. Acabou. E não é matar, entre aspas, de uma forma humanitária. Ele quer que essa galera sofra da mesma forma que as porcarias que eles fazem no mundo trazem, né, sofrimento para as pessoas. Acabou. É só violência, assassinatos brutais. Tem uma trama muito requintada aqui. Não é porque é uma história em quadrinho que ela é simples. Eu acho que qualquer um daqueles filmes de, entre aspas, ação dos anos 90 ficam, muitos deles ficam até muito aquém, né, do trabalho aqui do Chuck Dixon e da arte do John Romita Jr., né? É que pelas ilustrações você vê que esse Frank Castle é um cara parrudo, um cara forte, ele não é fraco como aparece nos filmes, não. Tem uma sequência aqui que eu acho muito bacana, que é ele conversando com... Como é que é o nome do personagem? É o Microchip, que é uma espécie de aliado, um hacker, com o qual trabalha para ele, né? Ou é forçado, né, para trabalhar com Frank Castle. Você pensa o seguinte, qual é o cidadão, entre aspas, que, enfim, vai dizer não ao Frank Castle, né? Mas tinha uma cena aqui que eu queria mostrar, que até virou sequência para um filme, mas eu não estou conseguindo achar. É sempre para marcar essas páginas, né? Com marca-página, alguma coisa desse tipo, mas eu sempre me perco, né? Ah, tem essa aqui que é bem icônica para esse arco aqui de história e realmente fico com muita vontade de ver a continuação dessa saga. Assim, não tem muito o que contar não. É o Frank Castle, né? Julgo justiceiro. Ele é esse psicopata que quer eliminar esses grupos mafiosos ali de Nova York, em especial esses grupos ligados à máfia italiana, tem alguns, tem esses grupos orientais que chegam nos Estados Unidos para concorrer com eles em relação ao tráfico humano e de entorpecentes, e ele só quer matar. Ele não é para fazer justiça, não é para entregar para a polícia, não é para auxiliar entre aspas, esses poderes oficiais do Estado, não. Ele só quer matar, matar com requintes de crueldade e se for preciso detonar metade da cidade, ele vai fazer. Pronto. Assim, não há muito o que falar sobre o roteiro da revista, porque tem um roteiro que é muito parecido com daqueles filmes de ação dos anos 90. Então, quem gosta aí de Máquina Mortífera, Duro de Matar, os filmes desses gêneros, né? Como aqueles filmes lá do Clint Eastwood, também dos anos 90, quem gosta desses filmes
certamente vai gostar aqui do Punisher, né? É, Warzone, né? Que é a zona de guerra. Tem uma sequência aqui que eu queria muito mostrar, que ele pega um dos criminosos, amarra de ponta cabeça para fazer o trabalho que ele sempre faz, né? Que é o de torturar e executar os seus oponentes. Ah, você engana bem, Mike. Ele disse pro meliante, né? Eu já falei que ia te matar. Só não falei que seria rápido, né? Muito bom. Aí o cara diz, cadê? Ah, meu Deus. No início não dói, Mike. É muito quente. Cauteriza as terminações nervosas. Ele tá com maçarico, né? Quando você sentir o cheiro de carne queimando, aí dói. Aí sim vai doer. Na verdade, eu não vou contar, né? Mas ele disse o seguinte, depois, sentiu, Mike? Tá queimando a gordura? Porque, como disse, ele tá segurando o maçarico. Aí depois ele termina dizendo aquela frase que pra mim virou célebre, que eu já falei aqui e vou repetir de novo, que ele disse, viu, Mike? Não é que dói, é que você acha que dói. E, e daí segue. Cara, é muito divertido. Apesar de ser excessivamente violento, mas é incrível. Eu vou até mostrar umas. Assim, não tem aquelas cenas maravilhosas retratando a anatomia humana com perfeição. A arte do John Romita Jr. ela é bem estilizada. Você reconhece logo que o traço é dele. O trabalho de colorização também é fantástico. Repetindo, é uma história aqui pra gente grande. Criança e adolescente passe longe disso. Porque, repetindo, ele é excessivamente violento, ele é brutal. Ele não é que ele seja um anti-herói, ele tem um senso de justiça distorcido. O cara é um psicopata, ele tem treinamento militar, porque ele é um ex-fuzileiro naval, e somando os traumas de guerra com o assassinato da família dele, ele enlouquece totalmente e ele quer matar esses criminosos, seja lá quais forem, seja lá de onde forem, e ele usa os recursos que ele tiver à mão para eliminar isso que ele acha que é a escória, que é o lixo da humanidade. Pronto. A história é essa. Ele só quer matar. Agora, ele é muito inteligente, como boa parte desses psicopatas, né? Ele não é um cara bruto, ele é inteligente e ele se cerca dos recursos que ele tiver à disposição dele, de forma lícita ou de forma ilícita, na maioria dos casos. Então, por isso que ele, aqui não, mas eu já vi em outras revistas, em outras histórias, ele tem uma série de conflitos, né? Por exemplo, com o Demolidor, que eles atuam basicamente na mesma área e, repetindo, são, entre aspas, uma espécie de contraparte do outro em alguns momentos, mas o cara é casca grossa e eu não me canso de olhar essas ilustrações do John Romita Jr., porque são muito boas, né? Agora, repetindo, quem tiver interesse nessas histórias mais violentas, com temáticas mais adultas, porque, de fato, se nós procuramos nas bancas de revista, encontramos basicamente essas histórias sobre esses super-heróis. E raramente a gente encontra alguma história, algum gibi de outro gênero. E o Justiceiro, né, o Punisher, apesar de ser uma personagem da Marvel e viver em traços nesse mesmo universo, até na mesma cidade, ali por exemplo, com o Homem-Aranha, o Capitão América, etc., mas as tramas e as histórias nas quais ele se envolve, ou ele aparece, são mais pé no chão, e repetindo, envolvendo esses temas ligados à criminalidade urbana, em especial relacionados à máfia, a essa questão da guerra aos narcóticos, à prostituição, extorsão, violência contra a mulher, tráfico humano, enfim, esses crimes, entre aspas, mais atrozes. Então, repetindo, quem tivesse vontade de, de ler um gibi que tem uma trama mais adulta, violenta e pesada, acho que o Justiceiro aqui, o Warzone, o Zona de Guerra, né, é a melhor pedida, porque realmente eu não conhecia aqui o Frank Castle, pelo menos sendo uma história solo, que eu já tinha visto ele, entre aspas, é, contracenando com Wolverine, com Demolidor, com Homem-Aranha, mas sozinho não. E realmente aqui ele tem espaço, junto com Chuck, por causa do roteiro do Chuck Dixon e da arte do John Romita Jr., de fazer
o que ele bem entender. Repetindo, ele é brutal. Não é. Não é um herói. E aí você entende facilmente o porquê da inimizade dele com outros personagens desse mesmo universo ficcional da Marvel. Enfim, né? Por enquanto é só. Eu não vou comentar muito porque a história é curta, então tem determinadas coisas que se eu contar talvez estraguem a leitura, né? Mas repetindo, só o roteiro do Chuck Dixon que tem umas sacadas, tem uns insights que são muito inteligentes. Mas se você ler com atenção, você percebe que tem uma certa fineza ali no roteiro, apesar da rudeza da personagem, né, do Frank Castle. Aqui ele fala muito pouco, porque repetindo, como é que eu posso dizer? Ele tortura psicologicamente um bandido, né, um criminoso, para que com o auxílio dele ele consiga se infiltrar na máfia e eliminar por dentro isso que ele considera essa ameaça, né? Não a cidade, né? Mas para honrar a morte da família dele. Pronto. Porque, pelo que eu entendi aqui, o objetivo não é justiça, talvez nem vingança, é como uma espécie de reparação, né? Vocês mataram os meus, agora eu vou matar os seus, e vou matar muito mais, porque eu sou bom nisso. E pronto. Não há julgamentos morais aqui, repetindo, ele não quer reparação, ele quer que esse outro lado seja eliminado. Porque assim, como um ex-fuzileiro naval e um personagem que tem essa experiência no campo de batalha, ele quer eliminar o oponente. Enquanto existirem inimigos, né, oponentes que estão de pé, ele vai continuar lutando e vai usar os recursos que estiverem à disposição dele. Essa aqui é a psicologia do Frank Castle. E ele não tem arrependimentos, ele não guarda mágoa, não é uma espécie de rancor, como se fosse uma missão pessoal. Ele tem esse objetivo e ele vai cumprir, seja lá o que for. Acabou. É repetir. Mas eu achei muito divertido. Dá até vontade, acabei de ler, dá vontade de reler de novo. E à medida que a história avança, entre aspas, mais violento ele fica. Né? E como diz, e repetindo, o John Romita Jr. não tem nenhuma preocupação em que a arte dele seja, entre aspas, realista, né? Fotorrealista. Não. Ele desenha de uma forma para ressaltar essas características do justiceiro. Ele é um cara, repetindo, um cara bruto, ele está aqui para matar. Pronto. Ele é um soldado e esse é o objetivo dele. Né? Não tem, sem, entre aspas, arrependimentos. Estou procurando aqui alguma ilustração que eu possa mostrar, porque tem uma personagem que aparece como antagonista dele e eu não posso mostrar qual é o desenrolar da trama, né, para quem ainda quiser ver. Aqui depois que ela é, enfim, né? Desde o início você fica pensando assim, pô, essa história não vai dar certo. Uma hora vão descobrir que ele é um infiltrado. Como é que isso vai ocorrer? E a revista mostra isso muito bem. Aí, repetindo, espero que a Panini continue com o próximo arco de história, lance outro encadernado desse, com essas histórias do Justiceiro. Eu até achei ruim que foram só 6, porque acaba e você fica, como é que diz aquela expressão, com gosto, né, de querer mais. Pô, queria ler mais, queria ver o desenvolvimento de uma personagem que é mostrada, né, que, entre aspas, nasce aqui e depois não continua, que é uma pena, né? E uma pena também que o cinema não, com exceção do filme lá com Dolph Lundgren e aparentemente com esse seriado da Netflix, mas eu duvido que tenha sido bem sucedido, o cinema não conseguiu transpor de uma forma que eu acho adequada ou convincente essa personagem aqui, o Punisher, para o cinema. Eu acho que, enfim, né? Talvez o cinema não esteja preparado para esse tipo de personagem, né? Ou pelo menos esse cinemão, né? Mais corriqueiro, mais voltado para a massa. É até perigoso levar esse tipo de personagem para as telas. Porque, repetindo, ele não chamaria de fascista porque ele não tem um discurso pré-elaborado, não é uma ideologia por trás. Ele é um psicopata, ele tem esse treinamento militar ferrado e ele encontrou um novo oponente e ele quer eliminar esse oponente, que é a máfia. Pronto.
que é diferente lá do Capitão Nascimento, que é todo um discurso elaborado, né, de purificação, de pureza, de combate à corrupção, etc. Não, aqui não há discurso, aqui não há ideologia, aqui só tem chacina, é só assassinato. E repetindo, não é nem a vingança. Eu acho que o problema aqui do Frank Castle já ultrapassou o tema da vingança. É, entre aspas, na lógica militar. Foi-lhe apresentado o inimigo e ele tem que cumprir a missão dele, que é eliminar o oponente, que aqui, repetindo, no caso é a máfia. Ponto. Não é um personagem fascistoide, não há uma, como eu posso dizer, um incentivo à violência. Não. Não há uma racionalização aqui das ações da personagem. Ele quer matar, ele vai matar. Pronto. Eu acho graça, mas repetido, não é uma coisa bonita de se ver, porque tem umas cenas que, se não fosse por essa arte mais estilizada aqui do John Romita Jr., seria uma coisa intragável, impossível de ver. Porque ele mata ali e tem alguns relances, assim, uns relapsos de um senso de humor, mas a pessoa tem que ser muito doente para achar graça desse da psicologia aqui desse Frank Castle, né? O Punisher, né? O Justiceiro. Então, por enquanto é só para, repetindo, para aquelas pessoas que sempre ficam, como é que posso dizer, tutelando as redes sociais, não acusem o Frank Castle de fascista. Ele não tem, repetindo, ele não tem um discurso elaborado, não há uma coisa racionalizada. Ele identificou o inimigo e ele quer eliminar o inimigo. Ponto. Se esse inimigo é a máfia, são traficantes de mulheres, são narcotraficantes, pronto. São esses caras que ele vai matar. Repetindo, não há uma ideia de pureza ideológica, de busca por justiça, de combate à corrupção. Não, é só o assassinato puro e simples. Pronto. Sem racionalização, sem ideologização. Então, por enquanto é só. Quem tiver estômago, leia o Zona de Guerra, o Justiceiro do Chuck Dixon e do John Romita Jr., que eu adorei. Agora eu vou procurar outros trabalhos do John Romita Jr., porque é fenomenal. Gostei muito do desenho dele. Então, até mais, até breve, até o próximo vídeo.